Hoje a aula vai ser sobre um outro tema interessante na astronomia, que é a procura por vida fora da Terra. Isso aí é um objeto de estudo da astrobiologia, que é a ciência que estuda a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Então, além dos conhecimentos da biologia, a contribuição da astronomia e da geologia também é muito importante nesse contexto, além de outras ciências multidisciplinares e interdisciplinares. Antigamente a astrobiologia se usava muito o termo exobiologia, outros termos também foram propostos, como xenobiologia, xenologia, bioastronomia, cosmobiologia, mas hoje o termo que mais é utilizado é astrobiologia. E como outras ciências, ela utiliza o método científico nos seus estudos. Então, aqui, antes de começar, um comentário sobre a definição de vida. Não existe uma definição inequívoca para a vida. O que se faz é tentar definir vida com base em algumas características comuns ao que a gente considera como sendo seres vivos. Então, por exemplo, a estrutura celular, a capacidade de se adaptar ao meio, a reprodução, a evolução, o crescimento, etc. Mas todos os seres vivos eles têm uma estrutura celular, sendo que os mais simples são formados por uma única célula. Então, eu quero começar aqui fazendo alguns comentários sobre a origem da vida. A primeira proposta para explicar a origem da vida na Terra, no início do século XX não se sabia se as primeiras formas de vida na Terra elas tiveram sua origem aqui mesmo, uma origem endógena, ou vieram de fora. Mas a primeira proposta para explicar uma possível origem endógena das primeiras formas de vida foi feita no início do século XX, na década de 20, por Oparin e um biólogo inglês, Haldane. Basicamente, o que essa hipótese sugere é de que a vida é resultante de um processo de evolução química ou molecular. Então, lá no início nós temos os elementos químicos que foram sintetizados no interior de estrelas, a partir do hidrogênio e do hélio. Esses elementos químicos reagindo entre si formam compostos inorgânicos, como água, amônio, metano e outros. No ambiente primitivo da Terra, eles teriam sintetizados compostos orgânicos simples, como aminoácidos, que, por sua vez, vão formar compostos orgânicos mais complexos, como as proteínas. Essas proteínas, então, formariam estruturas como membranas ou o que o Oparin chamou de coacervados, e a partir daqui teria surgido a primeira forma de vida. Então, aqui, esse outro slide, ele... Opa, está correndo um pouco. Então, a ideia era o seguinte, no ambiente primitivo da Terra, na atmosfera terrestre, sob a ação da atividade da radiação ultravioleta do Sol e da atividade elétrica da atmosfera terrestre, os compostos inorgânicos que ali estavam presentes sintetizaram, a partir deles ocorreu a síntese de compostos orgânicos mais simples, que teriam sido levados pelas chuvas para os lagos e oceanos primitivos da Terra. Lá eles se concentraram, então lá eles deram origem a compostos orgânicos mais complexos, moléculas maiores como proteínas, e essas então teriam formado estruturas que o Oparin chamou de coacervados. Aqui a gente vê coacervados produzidos em laboratório, quando se mistura a goma arábica, que é produzido a partir de uma resina vegetal com gelatina, em água quente, quando se dissolve. Esse tipo de estrutura, que são aglomerados de compostos orgânicos, principalmente proteínas, eles se formam espontaneamente. E o Oparin ele dedicou alguns anos da vida dele ao estudo desse tipo de estrutura. Essas estruturas elas são parcialmente isoladas da água, isso é causado por forças de repulsão eletrostática. Ele estudou reações químicas que ocorriam aqui dentro. Existe uma troca seletiva de material com o meio que atravessa essa interface do coacervado com a água.
Alguns conservados eles vão crescendo, aí quando atinge um volume crítico, eles começam a se dividir de uma maneira muito parecida como os micro-organismos se reproduzem. E o Oparin, ele viu nisso uma possível estrutura precursora da primeira célula primitiva na Terra. E aí, então, a ideia de que estruturas desse tipo, talvez envoltas por uma membrana primitiva e com uma molécula autorreplicadora de RNA dentro, teriam formado a primeira forma de vida aqui na Terra. É uma explicação bem simples. Os modelos mais modernos eles são baseados nessa ideia da evolução química, de que a vida é resultante de uma extensão de um processo de evolução química. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer comentários, não tem problema, tá legal? E adaptadas para diferentes contextos ambientais. Bom, essa hipótese do Oparin, do Haldane, ela se manteve em stand-by ela foi proposta, como eu falei, na década de 20, 1924, 1929, e ela se manteve em stand-by por algum tempo, por algumas décadas, porque na época não se tinham os conhecimentos necessários para fazer uma avaliação do quão viável, quão verossímil era essa hipótese. Por exemplo, não sabia, naquela época, qual era a idade da Terra. Os geólogos fizeram datações mais precisas nas décadas seguintes. E também não sabia quando as primeiras formas primitivas de vida teriam surgido na Terra. A paleontologia começa a apresentar datações também nas décadas seguintes. Mas, na década de 50, o químico americano Stanley Miller, ele, junto com o Harold Urey, que era seu orientador, ele propôs um experimento para testar essa hipótese do Oparin em laboratório. Ele montou um equipamento que é bem simples, mas hoje é um dos experimentos clássicos da ciência. Ele constitui de um balão com água aquecido por uma fonte de calor. O vapor produzido, ele se junta a uma mistura de gases nesse outro balão, que simula a atmosfera primitiva da Terra, como eles imaginavam na época. Então, ali ele colocou metano, CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2 e monóxido de carbono, CO. Ele colocou 2 eletrodos ligados a uma fonte de alta tensão que separava descargas elétricas. Então, isso simulava a atividade elétrica da atmosfera terrestre. No início da Terra, a atmosfera era muito mais quente, a radiação ultravioleta do Sol era muito mais intensa, porque o Sol estava numa fase jovem de estrela Tetáurea. A radiação ultravioleta é uma radiação ionizante, que ionizava os gases da atmosfera. Isso cria diferenças de potencial e, com a turbulência da atmosfera, a atividade elétrica era bastante intensa, relâmpagos, raios. E também isso causa um input de radiação ultravioleta. Aqui ele colocou um condensador que condensava essa mistura de vapor e outros compostos, e de tempos em tempos ele coletava amostras para fazer análise química dessa solução. O equipamento foi mantido operando durante 10 dias a 2 semanas. Depois desse período, o balão aqui da atmosfera estava coberto por uma película escura. E quando ele analisou a solução formada, ele constatou que de 10 a 15% do carbono dos compostos inorgânicos iniciais, que estavam na forma de metano e monóxido de carbono, haviam formado compostos orgânicos, e 2% aminoácidos. Ele encontrou 4 aminoácidos nessa primeira versão desse experimento. É o processo que leva à síntese desses aminoácidos já era conhecido pelos químicos desde o século XIX. A novidade foi que ele mostrou que essa síntese era possível nessas condições do ambiente primitivo da Terra. O experimento do Miller recebeu várias críticas. Uma delas é de que a quantidade de amônia que ele colocou para simular a atmosfera primitiva da Terra não podia ser tão grande,
Porque a amônia, sob a ação da radiação ultravioleta, ela se dissocia, dando origem a nitrogênio e oxigênio. Então, o nitrogênio, o hidrogênio é um gás que tem um peso molecular muito baixo, então ele escapa facilmente da gravidade da atmosfera terrestre. O que mantém a atmosfera de um planeta é a gravidade. Então, quanto mais intensa é a gravidade da atmosfera na superfície, a gente mede a intensidade da gravidade pela aceleração da gravidade, o G, maior é a capacidade do planeta reter gases. E a retenção é mais fácil para gases com peso molecular maior. Então, o hidrogênio e o hélio, que tem um peso molecular bem menor, um peso atômico menor, no caso do hélio, eles escapam muito facilmente. Por isso, a atmosfera da Terra não tem quase hidrogênio, apesar do hidrogênio ser o elemento químico mais abundante no universo. Então, o que ele fez? Ele reduziu a quantidade de amônia, ele reduziu a quantidade de hidrogênio, ele aumentou, colocou nitrogênio aqui dentro e repetiu o experimento, e dessa vez ele constatou a síntese de 10 aminoácidos. E com algumas alterações, pelo menos mais um aminoácido, daqueles 20 e poucos que são obtidos a partir de hidrólise de proteínas aqui na Terra. Bom, outros experimentos similares foram realizados para explicar a síntese de outros compostos orgânicos nessas condições do ambiente primitivo da Terra. Não vou falar sobre isso, mas algo importante nesse experimento de Urey-Miller é que ele chama a atenção que, antes da gente se perguntar se pode existir vida fora da Terra, existe uma pergunta mais fundamental que tem que ser respondida, é se a química da vida existe fora da Terra. A resposta para essa pergunta ela começou a ser obtida principalmente a partir da década de 70, com a evolução da espectroscopia astronômica, onde nós podemos analisar a luz que vem de estrelas e atravessa o meio interestelar, no caso da Via Láctea. Então, entre as estrelas, existe o espaço entre as estrelas é o meio interestelar, ali existe gás e poeira, gás extremamente rarefeito, mas quando a gente analisa a luz de uma estrela que chegou até a Terra, nós obtemos informações sobre a composição química da superfície da estrela e do meio através do qual essa luz passou. E fazendo análise de nuvens moleculares dentro da Via Láctea, se observa a presença de grandes quantidades de compostos orgânicos, incluindo aminoácidos. E mais que isso, quando a gente observa um objeto distante, nós estamos olhando para o passado. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia vizinha à Via Láctea, tem mais ou menos o tamanho da Via Láctea, ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Então, isso significa que a luz dessa galáxia leva 2,5 milhões de anos para chegar na Terra. E quando a gente analisa essa luz, nós estamos analisando a química dessa galáxia como era 2,5 milhões de anos atrás. E estudando objetos mais distantes, nós podemos estudar a química do universo ainda mais no passado. E assim a gente pode estudar a evolução química do universo. Quando se analisa por espectroscopia a luz vinda dos objetos mais distantes, formados logo no início do universo, que tem uma idade estimada em 13,8 bilhões de anos, se constata que a química da vida, ou pelo menos boa parte dela, estava presente quando o universo tinha entre 10 a 17 milhões de anos. Quer dizer, a nossa galáxia ela ainda nem tinha se formado, o Sol iria surgir bilhões de anos depois, e a química da vida já estava presente no universo. Isso aí não chega a ser uma surpresa, mas é uma constatação empírica. Uma outra maneira de se procurar por compostos orgânicos é analisando meteoritos. Meteoritos são fragmentos de corpos que vieram de outras regiões do sistema solar, ou do cinturão de asteroides, alguns de regiões mais distantes. Outros são fragmentos de planetas que chegaram à Terra, ou fragmentos da Lua. E também em fragmentos de asteroides se encontra a presença de compostos orgânicos, incluindo aminoácidos que não são obtidos por hidrólise de proteínas vegetais e animais.
Aqui a gente vê a cratera de Beringer, nos Estados Unidos. Ela é resultante de um impacto relativamente recente em termos de idades geológicas, um impacto que ocorreu há 50 mil anos atrás, por um objeto que tinha mais ou menos 50 metros de diâmetro. Essa cratera tem 1,2 quilômetros de diâmetro e 175 metros de profundidade. Quando ocorre um impacto, fragmentos da superfície do planeta, ou da Lua, do satélite, no caso de um objeto rochoso, são lançados para cima. A energia envolvida no impacto desse tipo é muito grande. E a velocidade inicial desses objetos também é muito grande. Então, se a velocidade, a componente da velocidade na direção radial é maior do que a velocidade de escape da Terra, esses fragmentos escapam da superfície da Terra, da gravidade terrestre. A velocidade de escape da Terra é da ordem de 11 km por segundo. Então, fragmentos, bilhões de fragmentos ejetados por essa colisão, elas foram lançados para fora da Terra. E os micro-organismos que viviam nesses fragmentos, até pequenos animais, vegetais, também foram lançados para fora da Terra. Isso aqui é o que se chama de panspermia balística. E aqui nós temos uma outra cratera na região no Rio Grande do Sul, na região de Quaraí, perto do Cerro do Jaral, resultante de um impacto bem mais antigo, bem anterior, há 117 milhões de anos no passado. Essa cratera é maior do que a cratera de Beringer, ela tem 13,5 quilômetros de diâmetro e fragmentos do solo local foram lançados para cima. Quer dizer, durante algum tempo, pelo menos, teve bactérias gaúchas viajando pelo espaço aqui dentro do sistema solar. E, eventualmente, esses fragmentos podem atingir outro planeta. Então, um dos objetivos das futuras missões tripuladas à Lua é encontrar meteoritos de origem terrestre na superfície da Lua. Existem alguns estudos realizados com meteoritos de origem marciana, como é o caso desse meteorito aqui. Esse foi o primeiro meteorito encontrado em 1984 na região de Allan Hills, na Antártida. É um meteorito de origem marciana, existe algo em torno de 2 dúzias desses meteoritos conhecidos. Se sabe que é de origem marciana porque as características deles são diferentes de meteoritos comuns vindos de objetos da região do cinturão de asteroides e de outros locais do sistema solar. E dentro desse meteorito foram coletadas amostras e analisadas com microscopia eletrônica e se encontrou estruturas desse tipo. Então, estruturas desse tipo, em rochas terrestres, são produzidas por atividade de nanobactérias. Elas são muito pequenas, conseguem entrar em poros das rochas, canais, acessar partes internas. E uma das hipóteses para explicar isso é que isso seria resultante de atividade de nanobactérias marcianas. Então, quando esse trabalho foi publicado na década de 90, ele causou uma celeuma muito grande, porque existem outros mecanismos que podem produzir estruturas desse tipo que não são de natureza biogênica. E até a contaminação por micro-organismos terrestres também pode ter levado a esse tipo de resultado. Mas estruturas desse tipo já foram observadas em outros meteoritos de origem marciana, como é o caso do ETA 79001 e do meteorito de Nakla, encontrado no Egito, perto do Cairo. Que a gente vê estruturas na superfície de uma amostra extraída de uma região mais interna do meteorito, onde as chances de contaminação por nanobactérias terrestres é bastante pequena. Isso aqui se parece muito com padrões produzidos por atividade de nanobactérias em rochas terrestres. Mas também, nesse caso, existem outros mecanismos que não são de natureza biogênica que podem produzir esse tipo de estrutura. Ok, esse problema da contaminação biológica é bastante sério, né? Então, isso não era levado muito a sério até a década de 60, final dos anos 60,
Mas hoje as agências espaciais elas seguem certos protocolos para minimizar o problema da contaminação de equipamentos e instrumentos enviados para o espaço. Existe um caso famoso, que é o caso da sonda Surveyor 3, que é essa sonda aqui. Essa sonda foi instalada na Lua por uma missão não tripulada, no local onde depois iria descer a missão Apollo 12, com os astronautas. E essa sonda ela fez monitoramento ambiental, mediu variações nos níveis de radiação, temperatura, etc. E a missão Apollo 12 ela resgatou a sonda e trouxe de volta essa sonda para a Terra. Os engenheiros que construíram a sonda eles estavam interessados em estudar os efeitos do ambiente terrestre sobre os materiais da sonda. E quando eles analisaram uma das borrachas de vedação da sonda, eles constataram que havia uma colônia de bactérias do tipo Streptococcus mitis, que são bactérias não patogênicas que existem nas nossas vias aéreas. Então, a borracha foi contaminada antes da sonda ser enviada. Essas bactérias sobreviveram à viagem de ida à Lua quase 3 anos em ambiente lunar, expostas a radiações intensas, temperaturas muito altas quando a face da Lua estava voltada para o Sol, temperaturas muito baixas quando estava voltada na direção oposta, e sobreviveu à viagem de volta à Terra. Então, hoje se toma uma série de cuidados, né, os satélites e outros equipamentos que são enviados para o espaço são construídos dentro das chamadas salas limpas, que são salas que passam por um processo de descontaminação física para remoção de partículas e descontaminação biológica, e são mais limpas do que qualquer centro cirúrgico da Terra. E dentro das salas limpas, que são salas gigantescas, existem salas menores que são chamadas de salas super limpas. São salas mais limpas do que as salas limpas. E é lá dentro que se constrói instrumentos e equipamentos, principalmente para pesquisa na área de biologia fora da Terra. Então, com base no que eu falei até agora, um primeiro passo que se pode dar é procurar, não talvez diretamente por vida, mas que é difícil de ser detectada, mas por locais onde a vida poderia existir, fora da Terra, chamados locais habitáveis. Então, com base no que a gente conhece sobre os possíveis mecanismos que poderiam levar à origem de uma forma primitiva de vida, nós podemos definir o que seria um local habitável. Então, para começar, um local habitável ele tem que a química nesse local tem que ser relativamente rica. Isso não é problema no caso do Sistema Solar e outras regiões dentro da galáxia. Mas o mais importante é que a água exista na forma líquida. A água estando na forma líquida, isso já garante que a temperatura e a pressão elas vão estar dentro de certos limites compatíveis com as condições para abrigar vida, pelo menos como a gente conhece aqui na Terra. Uma observação importante é que, quando a gente se refere a um local como sendo habitável, isso não significa que ele seja habitado, não significa que ele foi habitado no passado ou que ele venha a ser habitado no futuro. Então, significa simplesmente que ele pode abrigar vida, pelo menos como a gente conhece aqui na Terra. E um estudo que vem ajudando muito a definir, entre outras coisas, várias outras coisas, os limites dentro dos quais a vida pode existir. Por exemplo, os limites de temperatura, limites de pressão, limites da acidez do meio, os níveis de radiação que podem ser suportados. É o estudo de organismos extremófilos que vem sendo realizado desde a década de 60, quando os primeiros foram descobertos. Dependendo do parâmetro ambiental envolvido, eles são classificados em diferentes grupos. Por exemplo, os hipertermófilos, eles vivem em ambientes com temperaturas superiores a 80 ou 115 graus Celsius. Os criófilos em ambientes com temperaturas abaixo de 13 graus negativos. Os xerófilos em ambientes bastante secos, onde a concentração de água é muito baixa. E por aí vai. Os acidófilos em ambientes relativamente ácidos e
por exemplo, os alcalófilos em ambientes relativamente alcalinos. Eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos... Opa, deixa eu ver. Esse aqui é um campeão das altas temperaturas. São arqueias que foram encontradas próximas de fontes termais submarinas, no fundo de oceanos. Isso aqui é tipo um vulcão submarino. A temperatura aqui é extremamente alta, é bastante alta, superior a 100 graus Celsius. A pressão é alta também, por isso a água não está na forma de vapor. É um meio bastante ácido, muito sulfuroso. E aqui próximo, a luz solar não chega a essas profundidades, e aqui próximo foram encontrados micro-organismos do tipo arqueia vivendo. E não só arqueias, existe toda uma comunidade que forma um ecossistema nas proximidades, incluindo pequenos crustáceos, pequenos camarões, que vivem nas proximidades dessas fontes termais submarinas. A temperatura aqui chega a 120 graus Celsius, algo em torno disso. No extremo oposto, nós temos o Himalaia Mid, que foi encontrado dentro de pedras de gelo no Ártico e que vive em temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. Aqui nós temos micro-organismos que vivem em meios bastante ácidos, com pH ali da ordem de 2 ou menor. pH de 2,2 a 2,4 é mais ou menos o pH do suco de limão. Eles vivem em meios tão ácidos ou mais ácidos do que isso. E outros que vivem em meios com pH superior a 9. Esses micro-organismos eles foram encontrados nos desertos gelados do Vale da Morte, no Arizona, nos Estados Unidos. É um dos locais mais secos da Terra. Lá a concentração de água é super baixa e a ponto de outros micro-organismos não conseguirem sobreviver nessas condições. No entanto, esse tipo de micro-organismo, que é um xerófilo, consegue sobreviver nessas condições. Aqui nós temos um outro exemplo. Esse aqui é o Lago Mono, na Califórnia. É um dos locais mais salgados, mais salinos da Terra. A concentração de sal é 3 vezes superior à concentração média dos oceanos. E existem micro-organismos vivendo foram encontrados nesse lago. Esse aqui não chega a ser um extremófilo, porque ele não precisa dessas condições para viver e se reproduzir, mas ele é um organismo resistente, é o Demonococcus radiodurans. Ele resiste a radiações da ordem de 5.000 grays. E radiações da ordem de 10 grays, 5 a 10 grays, é suficiente para matar um homem, e ele resiste a radiações 500 vezes mais intensas do que isso. Já foram encontrados micro-organismos vivendo no sistema de refrigeração de reatores termonucleares. Eles resistem a radiações intensas. E esse aqui não é um micro-organismo, é um animal, é um tardígrado, conhecido como urso d'água. Ele não é um extremófilo, mas é uma forma extremamente resistente de vida. Já se fez experimentos com esses tardígrados que mostraram que eles conseguem resistir vários minutos a uma temperatura de quase 1 Kelvin, são 272 graus Celsius negativo, e até temperaturas de 150 graus Celsius positivo. Eles sobrevivem em torno de 10 dias em pressões que variam desde o quase vácuo até pressões da ordem de 1.500 atmosferas. Isso equivale mais ou menos a 6 quilômetros abaixo do nível do mar. Eles podem viver sem alimento e água por 30 anos e quando eles são desidratados, a ponto de se remover quase 97% da água do organismo desses animais, e depois reidratados, eles se reanimam e conseguem até se reproduzir. E além disso, eles conseguem suportar radiações de até 6.200 grays, muito mais do que a radiação que o Demonococcus radiodurans consegue suportar. Ok, então esse tipo de estudo ele ajuda muito a definir esses limites para esses parâmetros ambientais que a gente precisa para definir os chamados locais habitáveis. Mas
na procura de locais habitáveis, a questão-chave é encontrar por locais onde a água possa existir na forma líquida. Tá? No sistema solar, depósitos de água na forma de gelo existem na Lua, provavelmente em Mercúrio, no fundo de crateras de Mercúrio. Em Marte, no passado de Marte, provavelmente existiu água líquida na superfície de Marte. Existem crostas geladas cobrindo luas de Júpiter e Saturno. E debaixo dessas crostas geladas podem existir oceanos ou grandes porções de água líquida também. Aqui nós temos um exemplo, esse aqui é Marte, aqui é uma das calotas, polares de Marte. Marte hoje é um planeta seco, bastante seco. Aqui a gente vê Marte comparado com a Terra. O diâmetro de Marte é pouco maior do que metade do diâmetro da Terra. E a massa de Marte é muito menor do que a massa da Terra. Então, como eu falei antes, como é a gravidade que mantém a atmosfera de um planeta, como a massa de Marte é menor, a atmosfera de Marte é bem mais rarefeita do que a atmosfera da Terra. Mas no passado de Marte não era assim, havia atividade vulcânica, e essa atividade vulcânica ela, funcionava como um mecanismo de reposição para os gases que iam escapando, para compensar a perda de gases, né, que iam escapando da atmosfera do planeta Marte. Existem vários detalhes do relevo de Marte que mostram, por exemplo, que parece ser o leito de rios, deltas de rios, crateras onde no passado provavelmente existiu lagos, detalhes do relevo aqui nas bordas dessa cratera, mostrando acidentes geográficos que parecem ter sido produzidos por água escoando a partir dessa cratera, né, para regiões mais baixas. Essa imagem aqui de cima, ela mostra como pode ter sido a história da água no planeta Marte. Então, hoje Marte é um planeta seco, mas há 4 bilhões de anos atrás, uma boa parte da superfície de Marte provavelmente esteve coberta por água. À medida que a atividade vulcânica foi cessando, os gases da atmosfera foram escapando, e essa água foi também evaporando e escapando da superfície de Marte. Bom, essas imagens aqui mostram outros detalhes do relevo, que parece ser o leito de rios em baixo relevo e aqui em alto relevo. Outra curiosidade sobre Marte é que os níveis de metano na atmosfera de Marte são muito superiores ao esperado. O metano ele se decompõe rapidamente sob a ação da radiação ultravioleta. Então, se não existir um mecanismo de reposição do metano, esses níveis já estariam muito baixos. Mas, no entanto, os níveis são relativamente altos, pelo menos em algumas épocas dos ciclos de estações de Marte. Um dos mecanismos que pode explicar essa reposição do metano seria a atividade de micro-organismos, o metabolismo de micro-organismos. Existem outros mecanismos de natureza não biogênica que também poderiam explicar essa reposição do metano. Mas não se pode descartar a possibilidade desse metano estar sendo produzido por atividade biológica. Aqui a gente vê algumas as maiores luas de Júpiter. Então, Europa, Io, Calisto e Ganímedes. Aqui nós vemos Júpiter comparado com a Terra. Júpiter é um planeta gigante gasoso. Mas, em algumas de suas luas, pode ser que exista água líquida debaixo das crostas geladas que envolvem essas luas. Aqui a gente vê Europa. Isso que vocês veem aqui é gelo, boa parte é gelo de água. É um gelo sujo, contaminado por partículas que bombardearam a superfície do satélite. A superfície é cheia de fraturas, rachaduras, devido ao estresse mecânico que a gravidade de Júpiter exerce sobre a estrutura da Lua.
E esse gelo ele pode se estender até a superfície rochosa logo abaixo, ou se o calor interno da Lua, junto com o calor produzido pelo trabalho mecânico que a gravidade de Júpiter exerce sobre a Europa, pode ter derretido esse gelo e debaixo dessa crosta gelada pode existir um oceano líquido. O mesmo acontece com Ganímedes, outra lua de Júpiter. Aqui nós vemos uma imagem. Nesse caso, esse oceano líquido seria proporcionalmente muito mais espesso do que a espessura dessa crosta gelada. E Calisto, um outro caso também. No caso de Calisto, se existir um oceano líquido, ele seria menos espesso em relação às outras luas de Júpiter. Aqui já passando para Saturno. Aqui, um pouco além dos anéis de Saturno, nós temos uma luazinha bem pequena, que é Encélado. Aqui nós vemos Encélado comparado com a Terra. É uma lua bem pequena comparada com outras luas de Saturno. Quando a missão Cassini-Huygens passou próximo de Saturno, ela enviou imagens da superfície de Encélado, mostrando essas plumas, essas ejeções de vapor a partir de alguns pontos, principalmente no hemisfério sul da Lua. Isso que vocês veem aqui é gelo, e em alguns pontos existem essas ejeções, como se fossem geysers, sendo ejetados para fora da superfície. O mecanismo que se imagina para produzir essas plumas, essas ejeções, é que o calor do interior da Lua derrete parte desse gelo, da base dessa crosta gelada, produzindo lagos de água. E essa água sob pressão, atingindo a superfície através de falhas naturais, é injetada, né, sob pressão na forma desses geysers que são observados. Essa imagem aqui ilustra melhor isso. Então, aqui é o hemisfério sul de Encélado. A sonda Cassini, ela fez uma série de voos, ela sobrevoou o hemisfério sul de Encélado, e durante esses sobrevoos, as sondas podem fazer medidas gravimétricas do satélite. E os resultados sugerem uma sobredensidade nessa região do hemisfério sul. Quer dizer, a densidade seria um pouquinho acima do esperado se essa crosta fosse formada só por gelo. Isso é compatível com a existência de uma massa de água líquida, né, porque a água líquida é mais densa do que o gelo. Se você jogar uma pedra de gelo dentro da água, ele boia, porque a densidade do gelo é menor do que a água. Então, além dessa ejeção dessas plumas, da presença das plumas, essas medidas gravimétricas também sugerem a presença de uma massa de água líquida ali no passado. Bom, existem missões que no futuro vão instalar sismógrafos em algumas luas de Júpiter e Saturno para estudar a estrutura interna dessas luas. Uma vez detectado a presença de oceanos líquidos, o próximo passo seria enviar sondas que explorariam esses oceanos líquidos. Esse aqui é um cenário que provavelmente seria encontrado nesses oceanos líquidos, algo parecido com o que se encontra na Terra. Então, fontes termais, onde, se na Terra aqueles micro-organismos que foram encontrados próximos de fontes termais tiveram sua origem ali, se formaram ali, talvez esse processo tenha sido replicado nessas condições, nesses outros ambientes. Bom, aqui a gente vê Titã. Em Titã foram encontrados os primeiros lagos líquidos no Sistema Solar, só que não são lagos de água líquida, são lagos de metano líquido. A pressão e a temperatura fazem com que o metano se torne líquido e se concentre em algumas regiões. Aqui a gente vê uma imagem enviada da superfície de Titã, onde se vê pedras de gelo arredondadas, né, indicando um processo de rolamento pela superfície, talvez levados por algum fluido
que estivesse correndo pela superfície de Titã. Mas, no caso de Titã, o mais curioso é a concentração de metano que existe na atmosfera de Titã. Então, como no caso de Marte, deve existir algum mecanismo para repor esse metano, que ao longo do tempo a concentração iria diminuindo. E um dos mecanismos possíveis é a atividade biológica. Tá, existem outros mecanismos, incluindo química da atmosfera, algum processos geoquímicos, que também podem repor esse metano, mas não se pode descartar de imediato, pelo menos, a possibilidade de algum processo biológico ocorrendo em Titã. Ok. Então, agora, pensando em termos de outros sistemas planetários, né? Como é que nós poderíamos detectar locais habitáveis nesses outros sistemas planetários que eu comentei numa aula anterior? Um primeiro passo é procurar por planetas dentro das chamadas zonas habitáveis do sistema planetário. Então, esse conceito de zona habitável ele foi introduzido nos anos 70, no final dos anos 70, início dos anos 80, talvez. É um conceito hoje considerado simplista, mas ele é útil. O que seria a zona habitável? É a região onde um planeta com água ele deveria estar orbitando para que essa água na superfície estivesse na fase líquida. Então, se o planeta estivesse orbitando numa região mais distante da estrela, nessa região indicada aqui em azul, uma região mais fria, a água estaria na forma de gelo, formando talvez uma crosta gelada ao redor do planeta. Se o planeta estiver orbitando numa região muito próxima da estrela, indicada aqui em vermelho, essa água evaporaria e aí, se o planeta tivesse massa suficiente para reter, talvez uma atmosfera de vapor, senão esse vapor iria se perdendo também. Então, para a água existir na forma líquida, ele não pode estar nem tão distante, nem tão próximo da estrela, e sim dentro de uma região intermediária entre esses dois limites, indicada aqui por essa faixa verde. A posição e a extensão, a largura dessa região depende do tipo de estrela. Essa imagem aqui mostra 5 estrelas, aqui o Sol, os planetas do Sistema Solar. Essa aqui é uma estrela com metade da massa do Sol, menos brilhante do que a massa do que o Sol. E essa aqui é uma estrela com 2 vezes a massa do Sol. E essa faixa aqui indica a posição da zona habitável para cada estrela. No caso do Sistema Solar, o único planeta que está bem dentro da zona habitável é a Terra. Marte está próximo da borda fria da zona habitável, pode estar dentro ou fora, dependendo da maneira como a gente define a zona habitável, e Vênus está aquém da borda quente da zona habitável. Então, não é à toa que na Terra existe água líquida. Essa definição, baseada só na distância do planeta à estrela, não leva em conta, por exemplo, o efeito estufa causado pela atmosfera do planeta, que pode aquecer um planeta que, a princípio, teria uma superfície mais fria, a ponto da temperatura média global do planeta ser compatível com água líquida. Esse slide é do ano passado, mostram dados do ano passado, mas está um pouco desatualizado, mas já dá para ter uma ideia. Até julho de 2017, haviam sido detectados 52 planetas rochosos dentro da zona habitável de suas respectivas estrelas. Uma subterra, um planeta do tamanho de Marte, 21 terras, planetas do tamanho da Terra, e 30 superterras, planetas maiores, com porte de mini Netunos. Aqui eu tenho 2 exemplos. Esse aqui é o sistema Kepler-186. O planeta F desse sistema está dentro da zona habitável dessa estrela. Os outros 4 planetas detectados estão na zona quente. Essa aqui é uma estrela bem menos massiva, bem menos brilhante do que o Sol,
e a órbita do Kepler 186f regula mais ou menos com a órbita de Mercúrio no Sistema Solar. Tá, mas como essa estrela é bem menos massiva e brilhante do que o Sol, a zona habitável fica muito mais próxima da estrela. Esse aqui é um exemplo do que tu estavas perguntando. Esse é o sistema Gliese 667c. Nesse caso, foram detectados 3 planetas dentro da zona habitável dessa estrela. São 3 superterras, com mais de 2, 3 massas, por volta de 3 massas solares. Esse aqui tem quase 4 massas terrestres, entre 3 e 3,7 massas, 2,7 e 3,7 massas terrestres, mas 3 deles estão dentro da zona habitável dessa estrela, e esse não é o único caso. Bom, a zona habitável, ela evolui junto com a estrela, aqui, como é mostrado aqui nessa imagem. Então, hoje o Sol é uma estrela normal da sequência principal. Daqui a alguns bilhões de anos ele vai injetar as camadas mais externas, ele vai se expandir. Ele vai se expandir tanto que ele vai acabar se estendendo até além da órbita de Vênus, provavelmente. Possivelmente não chegue à órbita da Terra. Com isso, a zona habitável do Sistema Solar vai ser deslocada para uma região mais externa, onde provavelmente hoje estão Júpiter e Saturno. Então, isso vai ter efeitos sobre aquelas luas cobertas por gelo, por crostas de gelo. Bom, ok. Na aula anterior eu falei sobre o método de trânsitos planetários. Esse método é bastante promissor. Em astrobiologia, é o que mais interessa em astrobiologia, porque ele permite obter informações sobre a atmosfera do planeta. Então, quando a luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta, que é uma película gasosa envolvendo o planeta, ela leva informações sobre a composição química dessa atmosfera. Aí você pode procurar por água, procurar por compostos orgânicos que talvez funcionem como bioindicadores ou bioassinaturas. São moléculas que, em grandes concentrações, podem indicá-las, não provam, elas sugerem a presença de atividade biológica no planeta. No caso da Terra, o oxigênio que existe na atmosfera terrestre, o ozônio e o dióxido de carbono também, eles são produzidos pela atividade o oxigênio, pela fotossíntese, principalmente de micro-organismos nos oceanos. Então, ele é um bioindicador, no caso da Terra. Ok. Agora, passando para uma questão mais extrema. Resumindo o que eu falei aqui, o que se faz hoje é procurar por locais habitáveis, né? Locais que poderiam potencialmente abrigar a vida, como a gente conhece aqui na Terra. E quando eu falo vida, eu estou falando de formas bastante primitivas de vida, micro-organismos. Mas a gente pode se perguntar se poderia existir vida inteligente fora da Terra. A gente pode fazer algumas especulações em cima disso. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui um slide que dá uma noção das escalas de tempo envolvidas na evolução da vida na Terra. Então, aqui eu coloquei uma linha do tempo. Aqui 0 é o início da formação da Terra, a outra extremidade é o tempo atual. E aqui é a cronologia de alguns eventos. Isso aqui são valores aproximados, tá? Eles não estão atualizados, mas eles dão uma ideia das escalas de tempo envolvidas. Então, desde o início da formação da Terra, as primeiras formas de vida datadas pela paleontologia apareceram quando a Terra tinha em torno, mais ou menos, 1 bilhão de anos. Talvez um pouco menos do que isso. Os primeiros micro-organismos que realizaram fotossíntese 100 a 200 milhões de anos depois. As primeiras células complexas, os eucariotas, quando a Terra tinha 2,6 bilhões de anos.
quer dizer, mais de 1,5 bilhão de anos depois das primeiras formas simples de vida. As primeiras formas de vida multicelular, quando a Terra tinha 3,6 bilhões de anos. E o homem vai aparecer no final dessa linha de tempo. Trabalhar assim com escalas de tempo tão grandes é meio complicado para a gente, mas nós podemos escalonar essa linha de tempo e representá-la numa escala que vai de 0 a 24 horas, um dia. Então, 0 horas, início da formação da Terra, 24 horas, o instante atual. Então, nessa escala de tempo, os primeiros micro-organismos, eles surgiram às 8 horas da manhã. Os primeiros micro-organismos que realizavam fotossíntese, às 10h41. Os primeiros peixes aparecem bem mais tarde, às 21h20. As primeiras plantas, às 21h36. Os primeiros dinossauros, às 22h47. Os primeiros mamíferos, às 22h56, quase 23 horas. A última grande extinção que extinguiu a megaflora e megafauna do planeta, às 23 horas, 40 minutos e 48 segundos. Aqui a gente já precisa contar os segundos. O gênero Homo, os nossos ancestrais, às 23 horas, 59 minutos e 12 segundos. E o homem moderno existe nos últimos 4 segundos. Tá, então, a existência do homem moderno na Terra compreende um intervalo de tempo que é muito pequeno comparado com a idade da Terra. E até o aparecimento do homem, a evolução, desde os primeiros micro-organismos até os animais, vegetais, todas as espécies que existem hoje, ela não foi nada linear. Ela teve sujeito a acidentes, incidentes, processos de extinção em massa. É um processo que envolve uma casuística muito grande e complexa. Por exemplo, se a extinção dos dinossauros não tivesse ocorrido há 65 milhões de anos atrás, talvez os mamíferos não tivessem tido a chance que eles tiveram e nós não estaríamos aqui. Então, todo esse processo envolve uma casuística muito grande. Mas aí, então, voltando àquela questão sobre se pode existir vida inteligente fora da Terra, e aqui sem entrar em discussões filosóficas sobre o que seria vida inteligente, mas, digamos, uma forma de vida que consegue entender o meio, produzir tecnologia, sei lá, fazer música, coisas desse tipo. Então, a gente pode fazer algumas especulações. Aqui, ó. Opa. Ó, essa aqui é a Via Láctea. Ela tem mais ou menos 100 mil anos-luz de diâmetro. O número de estrelas na Via Láctea varia deve ser alguma coisa entre 100 bilhões e 400 bilhões. A gente não sabe ao certo, porque o que se consegue medir é a massa, mas aí converter isso para número de estrelas depende da função de distribuição que se leva em conta. Por isso, existe essa incerteza aqui no número de estrelas. Mas vamos supor que seja algo em torno de 100 bilhões. E vamos supor que a nossa galáxia seja uma galáxia típica. No universo observável, existe algo em torno de 2 trilhões de galáxias, mais ou menos. Se a gente multiplicar o número de estrelas por uma galáxia, considerar 1 bilhão, 100 bilhões como sendo um número típico de estrelas por galáxia, a gente chega a um número de 10 na 23. 10 na 23 estrelas. 20% de todas essas estrelas são estrelas parecidas com o Sol. Não são exatamente do tipo espectral do Sol, mas são um pouco menos massiva, um pouquinho mais massiva, mas nem tanto num sentido ou outro. E 20% delas podem possuir pelo menos um planeta terrestre. Então, calculando aqui mais ou menos 1% de 10 na 23, isso vai dar algo em torno de 10 na 21. Tá, são números grandes. Tá, se os valores são precisos ou não, isso não importa, mas o que importa aqui é a ordem de grandeza desses números. Aí, se a gente se perguntar qual seria a probabilidade de num desses planetas terrestres a vida surgir lá, evoluir, se diversificar,
passar por todos aqueles processos casuísticos de extinção em massa, sobreviver a esses processos, e depois de alguns bilhões de anos, alguma forma de vida inteligente surgir nesse planeta. Então, a probabilidade deve ser muito pequena. A gente pode chutar valores. Por exemplo, se a probabilidade é de 1 em 1 bilhão, então 1 bilionésimo de 10 na 21 resultaria em 1 trilhão de civilizações inteligentes no universo. No universo, estou falando do universo inteiro. Você pode ser mais pessimista. Não, a probabilidade é de 1 em 1 trilhão. 1 trilionésimo de 10 na 21 dá 1 bilhão de civilizações inteligentes. Tá, isso aqui não prova que existe vida inteligente fora da Terra. Isso aqui ele só sugere que não é absurdo a gente considerar que em algum momento da história do universo tenha surgido outra civilização. Esse é o chamado argumento dos grandes números. Quando a gente leva em conta a nossa galáxia, isso tem que ser feito porque para algo sair do campo da especulação e virar objeto de estudo científico, esse algo tem que ser detectado de alguma forma. Na aula anterior eu falei que a ideia de que estrelas possuem planetas orbitando ao seu redor é bastante antiga, vem do tempo dos gregos antigos. Mas a primeira tentativa de detecção foi feita no final do século XIX. A primeira detecção, de fato, foi feita só no final do século XX, 100 anos depois. E só aí a gente começou a estudar planetas extraterrestres, exoplanetas extrasolares. Eles saíram do campo da especulação e passaram a ser objeto de estudo científico. Então, para a vida inteligente fora da Terra sair do campo da especulação e virar objeto de estudo científico, a gente tem que detectar pelo menos um caso. E a detecção envolve problemas sérios, que, por exemplo, a distância, o sinal, a intensidade do sinal, ele vai decaindo com o quadrado da distância. Então, detecções seriam possíveis a distâncias menores, por exemplo, dentro da nossa galáxia. E aí, quando a gente considera só a nossa galáxia, que é só uma entre essas 2 trilhões de galáxias, esses grandes números aqui já são reduzidos por um fator de 2 trilhões também. Então, essa probabilidade ela já cai bastante. Então, essa é a equação de Drake, ela não está na forma original, como Drake apresentou, está numa forma um pouco mais didática. E o que a equação de Drake faz é uma estimativa do número de civilizações que poderiam ser detectadas utilizando antenas, rádios telescópios, que captariam sinais. Então, se alguma civilização domina uma tecnologia similar à nossa, de telecomunicação usando radiofrequência, esses sinais podem se propagar no espaço, chegando à Terra, eles poderiam ser detectados, e o padrão desses sinais é diferente dos padrões de fontes naturais de radiofrequência. E assim a gente saberia que existiria uma fonte tecnológica enviando esses sinais. Então, esse número de civilizações detectáveis pode ser calculado partindo do número de estrelas da galáxia, isso multiplicado pela fração de estrelas com sistemas planetários, multiplicado pelo número médio de planetas habitáveis por estrelas, que oferece condições de habitabilidade, isso multiplicado pela fração de planetas onde a vida surgiu, alguma forma de vida primitiva surgiu nesse planeta, multiplicado pela fração de planetas onde a vida não só surgiu, ela evoluiu e passou por toda essa cadeia de eventos e condições que talvez em algum momento tenha levado ao aparecimento de alguma forma de vida inteligente, e multiplicado pela fração de planetas com vida inteligente que dominem essa tecnologia de telecomunicação eletromagnética. E, além disso, a gente precisa levar em conta um fator temporal, porque a existência dessa civilização e o período durante o qual ela enviou sinais e a distância que ela está de nós tem que ser compatível com a nossa existência aqui na Terra, atualmente. É claro que para alguns desses termos a gente nunca vai conhecer o valor, como, por exemplo, a fração de planetas com vida inteligente, mas a gente pode trabalhar com limites, um limite otimista e um limite pessimista.
Então, o limite pessimista seria fazer esses termos serem iguais a zero. Então, o número de civilizações detectáveis por esse método seria zero. Não valeria a pena investir tempo e dinheiro em pesquisa por sinais de vida inteligente fora da Terra. O limite otimista seria 1. Então, isso daria um número máximo para esse N aqui. Mas a gente pode jogar com valores intermediários também. Na década de 60, Drake usou esses valores aqui e chegou a um número de 10 civilizações detectáveis por esse método. Nos anos 70, o pessoal, no tempo do Carl Sagan, o pessoal era muito mais otimista, então eles chegaram a um número de 20 mil civilizações detectáveis por esse método. Isso aqui ajudou a conseguir verbas para os chamados projetos SET, que utilizam radiotelescópios para a detecção de sinais na faixa de radiofrequência. Hoje a gente sabe que esse número é excessivamente otimista, usando valores atuais, valores mais educados para alguns desses fatores, se chega a um número da ordem de 2 civilizações detectáveis por esse método. Bom, aí desde há uns 50 anos vem se utilizando antenas, radiotelescópios, apontados para regiões com grandes populações de estrelas, e eles ficam captando os sinais na faixa de radiofrequência. Esses sinais são processados e analisados, comparados com padrões de fontes naturais, e até hoje não se detectou nenhum sinal que não possa ser explicado por fontes naturais de radiofrequência persistente. Já se encontrou sinais eventuais, assim, que fogem aos padrões, mas que não são persistentes. Mas nenhum sinal persistente. Tá, o que vai contra o que se esperava na época. Eles esperavam que em algumas décadas, alguma civilização, evidências de alguma civilização inteligente seria detectada. Isso nos coloca diante do chamado paradoxo de Fermi. Se a vida inteligente fora da Terra é algo tão comum como alguns imaginam, por que a gente não consegue detectá-las? Talvez ela não seja tão comum assim, talvez a vida inteligente seja algo extremamente raro. Talvez os métodos que a gente esteja utilizando sejam inadequados. Ou talvez nós sejamos a primeira civilização inteligente na nossa galáxia, e por isso nós não estamos detectando nenhuma outra. Teve que ter uma primeira civilização inteligente, talvez nós sejamos esta. Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm perguntas ou comentários?